Olá pessoal, bem-vindo à nossa aula de filosofia, buscando a verdade. Nossos alunos do Instituto Federal Campos Pinhais, vamos lá para buscar a verdade. No capítulo passado, nós percebemos a diferença entre verdade e ignorância, inclusive mostrando que a ignorância ela permanece enquanto ela é eficaz, ela ajuda na sobrevivência. Mas quando acontece insegurança, algo não corresponde com aquilo que é visualizado, as pessoas têm admiração, ficam espantadas com determinada coisa que é corriqueira, vem uma atitude de buscar a verdade. Então, sobre buscar a verdade, vamos falar hoje, e tem vários aspectos que podem ser observados sobre o que é buscar a verdade. A verdade pode ser uma verdade filosófica, religiosa, e vamos chegar até uma ideia de uma verdade como ciência, né? Vamos lá. Nós perguntamos no dia a dia hoje como é que as coisas acontecem, tanto do ponto de vista físico, né? Como é que a energia se transforma? A energia luminosa se transforma em energia elétrica. Como é possível? Como é possível também efeitos sociais? Uma pessoa muito rica, com iates, viagens internacionais, e a outra pessoa é pobre. Daí a explicação bem simples é assim, porque um trabalha mais, outro trabalha menos. Um é vagabundo, outro não é. Aí tem gente que aceita isso. Mas uma informação é a verdade em torno daquilo? Também podemos opinar alguma coisa dizendo assim, não, isso acontece por desígnio de Deus, ou isso acontece porque é desígnio do, do malvado. E, e, e o que nós percebemos, as coisas de hoje em dia, será que estão corretas? Então, uma opinião é uma verdade? Um sentimento é uma verdade? Então, vamos analisar essas coisas todas. Primeiro, a ideia, um conceito sobre dogmatismo. O dogma é algo que é tido como verdadeiro, necessário, universal, e a pessoa aceita aquilo como verdade absoluta e inquestionável. O problema do dogma é que tem muita gente que já foi injustamente penalizada pelos dogmas de outros. Então, o dogma é uma atitude natural justificada pela sobrevivência. Por exemplo, as coisas são assim, sempre foi assim, sempre será. O mundo é exatamente como nós estamos vendo aí. Não adianta. Todo político é corrupto, não adianta, sempre será assim. As pessoas são corruptas, sempre será assim. Olha, ah, o Sol que gira em torno da Terra, sempre foi assim. As mulheres são menos inteligentes que os homens, sempre foi assim. Então, essas verdades, na verdade, não são a verdade filosófica ou científica. É um dogmatismo, é uma opinião enraizada fortemente, mas que ajuda algumas pessoas a sobreviver. Então, falar assim, determinada nação, determinado povo é mais inteligente que o outro, então nós temos que começar a estranhar isso. Então o estranhamento daquilo que parece familiar, que é corriqueiro, é a primeira postura para enfrentar o dogmatismo. Como no texto do nosso livro, a Clarice Lispector, a escritora, percebe um inseto verde sobre sua cama e começa a perguntar, mas como é que pode ter o verde numa perninha sem músculo, sem pele direito, sem ossos direito, tão pequenininho e tem tanta informação do verde e ao mesmo tempo pular, exercitar, ser tão potente um animal. Então estranhou diante de uma coisa banal, um inseto. Então, às vezes, a gente não estranha as coisas familiares do dia a dia. Então, a primeira questão que nós vamos perceber também com relação a essa verdade, se a verdade é revelada ou a verdade pode ser alcançada. Então, a primeira atitude, a dogmática, é uma atitude conservadora que acha que a verdade já foi revelada, que ela já aconteceu. Então, ela se preserva da novidade e ela também é uma atitude preconceituosa. Por exemplo, quando eu falei das mulheres, um dos motivos que os homens não deixavam as mulheres votarem é dizendo que as mulheres eram menos capazes, menos inteligentes que os homens. E isso, inclusive, dizia que era pesquisa científica. E não precisava da ciência, era só observar no dia a dia. É claro, o mundo era dominado pelos homens, portanto, a verdade era de quem dominava. E até hoje esse preconceito existe na sociedade. Então,
nós percebemos que muitas pessoas que enfrentaram o dogma, e às vezes usando argumentos racionais, foram consideradas pessoas criminosas, né? Então, ah, o negro é mais propício para o trabalho que o índio, então vamos escravizar o negro. Isso era uma verdade de uma época, era um dogmatismo, criaram isso. A ideologia também vira um dogmatismo. E quando alguém vai argumentar contra, pode ser considerado um criminoso porque vai contra as leis, sejam leis escritas da política, ou sejam das leis da religião, leis do costume das pessoas. Então, por isso que às vezes tem que tomar cuidado com os bons usos e costumes, que às vezes por trás desse bons tem um dogmatismo de quem está no poder. Então, a verdade, ela é revelada ou alcançada? Fica a pergunta, nós vamos discutir ela. Falar sobre dogmatismo é importante ver o filme O Nome da Rosa, em que na Idade Média o riso nesse convento era considerado um pecado, porque era zombar das coisas de Deus. E o livro de Aristóteles que estava na biblioteca era proibido a leitura, mas alguns iam ler. Lamentavelmente, quem lia o livro de Aristóteles, que questionava, de certa forma, a igreja, ou Aristóteles não questionou a igreja, mas os conhecimentos herdados de Aristóteles colocavam em questão as verdades da igreja. Então aqui nós temos então um filme que trata dessa verdade dogmática. Nós existimos e nós convivemos com três grandes concepções de verdade. A primeira vem do grego. O grego, ele diz que a verdade é uma aletheia, aquilo que não é escondido, que não é dissimulado, é a auto-manifestação da coisa, é a coisa sendo o que é existindo na nossa frente. Então, verdade é o ser, falso é o parecer. Do latim, nós herdamos a veritas, que é o relato rigoroso, aquilo que é. Então, a verdade é o enunciado, o falso é a mentira. Então, por exemplo, a veritas é muito ligada ao passado, enquanto que a aletheia é ligada ao presente, ao que é, está sendo. O relato é que, se a pessoa tem boa memória e faz um relato organizado, é considerado verdadeiro. Então, o que é? Por exemplo, vou dizer para você, flor vermelha. Está aqui uma flor vermelha. Você vê, correto, eu falei, é a auto-manifestação daquela flor vermelha. Agora eu posso dizer assim, olha, fui ontem na floricultura e encontrei várias flores vermelhas. Bom, beleza, o relato é verdade, floricultura é um lugar que tem flores vermelhas, portanto é verdade. Agora, se eu digo assim, fui na floricultura ontem e não achei nenhuma flor, é muito provavelmente que é falso, é uma mentira que você está passando, porque floricultura tem que ter alguma flor, né? É muito difícil que não seja mentira isso. Terceiro aspecto do tipo de verdade vem do emuná, do hebraico, que depende da confiança com a autoridade que fala a verdade. A verdade é uma profecia, o falso que provém de fonte não autorizada. O povo hebreu, o povo judeu, tinha muita crença de que ele era um povo destinado, escolhido por Deus, portanto, eles acreditavam nas suas autoridades religiosas e no pai, na mãe. Então, tem uma confiança mútua que, sobretudo, diz o que será. Então, nós temos as três vertentes aqui. O que é, aletheia, do grego, o que foi, um relato rigoroso do passado, veritas, do latim, e emuná, do hebraico, o que será, sobretudo em termos proféticos. Então, a nossa concepção hoje de verdade é o que é, o que foi e o que será. Vou dar um exemplo de emuná. No dia a dia as pessoas falam assim, não, o professor de filosofia falou, é verdade. Então depende da confiança na pessoa, na autoridade. Eu li na internet, é verdade. O cara me passou um WhatsApp, é verdade. Tem um áudio no WhatsApp para as pessoas tomarem cuidado com tal coisa, é verdade. Então, o emuná existe até hoje? Existe até hoje, baseado na confiança, né? Existe até hoje. O relato verdadeiro, rigoroso, existe? Existe. O que é o que está sendo mostrado também existe. Então, essas três concepções convivem atualmente. Então, dessas três concepções e mais uma concepção mais filosófica, nós temos 4 diferentes teorias de verdade. Da aletheia, que é a apreensão intelectual,
daquilo que eu vejo e corresponde com o que eu falo, com o que eu estou relatando. Então é a teoria da correspondência, é uma apreensão intelectual, correspondência. Quando prevalece a veritas, é mais na linguagem rigorosa, a coerência está mais na linguagem, né? Então, a teoria da coerência é algo externo, é coerente com a realidade porque é verdadeiro. Então você faz um relato da coisa e entende que aquilo é verdadeiro. É muito comum eu fazer isso mais ligado às questões não depende exatamente da confiança, mas depende do relato em si rigoroso, coordenado. Aí você fala assim, olha, o João tem um carro e o carro dele é verde. Portanto, essas conexões estão coerentes. O que não está coerente, por exemplo, se eu falasse o João não tem carro e o carro dele é verde. Não é coerente, portanto não é verdadeiro. Então, veritas é a linguagem com a coerência. Se prevalecer a emuná, é a teoria do consenso, confiança entre os membros. Então, isso também existe até hoje, que o professor de filosofia falou, é verdade. Se o professor de matemática falou, é verdade. Se o diretor da escola falou, é verdade. Se o padre falou, é verdade. Se o bispo disse, é verdade. Então, essa teoria da verdade, concebida por uma autoridade ou baseada na confiança entre as pessoas, está correto. Falou, não, isso é verdade porque minha colega falou. Também é uma teoria da verdade baseada no emuná. Tem uma quarta, que é baseado numa percepção filosófica de John Dewey, que trabalha a ideia de que tudo tem que ser experimentado, verificado, e se tem eficácia na aplicação, aquilo é verdade. Então, tudo que eu falar eu tem que ser verificado. Então, é a ideia pragmática. Isso ajudou muito na construção da ciência também, né? Mas também tem lá seus problemas, na medida em que não aceita muito somente a apreensão intelectual, por exemplo, ou a linguagem rigorosa para um demonstrar para o outro. Então, também tem problemas, mas é uma das teorias da verdade. Então, como é que nós descobrimos a verdade e como é que descobrimos a falsidade? Né? Michel Foucault, um filósofo francês, trabalhava que existe a verdade real das coisas do dia a dia e tem a verdade que é jurídica, né? Então até hoje se o juiz decidiu, então é verdade. A decisão jurídica ela é baseada na lei, portanto ela tem uma verdade em si, né? Então vamos voltar para os gregos. Para os gregos a falsidade é a aparência, é a falha na nossa percepção. É atribuir uma qualidade para aquilo que não possui aquela qualidade, né? Então, a flor, estou mostrando a flor vermelha e falo, essa flor é amarela. Então, não há loja na linguagem, né? Então, pode acontecer um erro quando eu julgo errado. O juízo, ele faz até a percepção errada. Eu falo o seguinte, a Terra é o centro do universo. Isso não foi uma mentira, foi um erro, um engano do juízo, que não estava correspondendo. A mentira é quando eu tenho vontade deliberada. A mentira está muito mais para a ética. Quando o juízo com vontade de erro. Eu faço o erro com vontade. A minha vontade é deliberada para mentir. Né? Então aí são as diferenças entre erro e mentira, verdade e falsidade no grego. Continuando no grego ainda, agora sobre a verdade. A verdade é quando eu tenho um sujeito, um juízo, em que o sujeito tem os predicados. Se eu falo tem um juízo rosa, aí o predicado da rosa, vermelha, murcha, pequena, grande, várias qualidades. Então eu verifico isso, né, que está apresentado ali, há uma conformidade entre o juízo e a coisa formulada. Então, juízo, sujeito, a coisa e a sua formulação, seus predicados, né? Pequeno, grande, em cima, embaixo, cortado, corta, assim por diante. Então, o juízo é um ato mental de julgamento que estabelece uma relação entre um sujeito S e um predicado, suas qualidades P. Então, ou o sujeito é P, a rosa é vermelha, ou a rosa não é vermelha. Né? A rosa é murcha, não serve para vender, a rosa não está murcha e serve para vender. Então, é ou não é, S é P, S não é P, é verdade. Então,
Então está condicionado à evidência, ou seja, a visão intelectual da essência. Então eu tenho uma visão intelectual, o intelecto concorda com aquilo. Então, além disso, os gregos trabalharam a ideia de que a verdade pode ser conhecida pela intuição. Quando eu vejo a rosa vermelha, por exemplo, eu capto aquela informação direto e de forma imediata no todo. Mas se eu perceber a rosa, ela tem o caule verde. Como é que ela pode ser vermelha? Não, mas isso é um conceito, uma intuição, que não precisa desse detalhamento para eu diferenciar uma rosa de outra. Então a rosa tem espinhos e é verde no caule. Mas ela é a característica principal, a essência principal eu capto na intuição, que é a rosa vermelha. Diferente de uma rosa branca, diferente de uma rosa amarela. Por dedução, quando o conhecimento chega a partir de uma regra geral. Todo metal é dilatado pelo calor. Prata é um metal, portanto a prata é dilatada pelo calor. Então eu tenho uma formulação geral, chego numa conclusão específica ou uma verificação da hipótese. Por indução, quando eu parto do conhecimento particular para o geral. Então, ferro conduz eletricidade, ouro conduz eletricidade, logo os metais conduzem eletricidade. Então, indução. Em geral, matemática parte da construção de uma fórmula matemática, é do caso particular para o geral, e daí, quando eu tenho o geral, eu faço o contrário. Aplico a dedução matemática, da fórmula matemática, da fórmula de física, para o específico. Nós vamos estudar isso aqui mais adiante, mas por hora só é importante entender que os gregos trabalhavam com os princípios da verdade, do conhecimento, através da intuição intelectual ou sensitiva, a dedução e a indução. Mas existia um debate nos gregos. Nós devemos abandonar as nossas sensações para conhecer a verdade ou aceitar aquelas que são necessárias e universais? Aquelas. O que são sensações? Aquilo que vem pelo nosso ouvido, pela nossa boca, pelo nosso paladar, pelo olfato do nosso nariz, pela visão, pelo tato, também por aquilo que eu sinto, por exemplo, quando estou caindo, quando está doendo, quando está aquecendo, são sentimentos às vezes. Então eu devo abandonar as sensações para conhecer a verdade ou aceitar aquelas? Eu conheço a verdade só pelo intelecto ou o intelecto purifica o que vem do mundo externo? Então é um grande debate que nós vamos abordar de agora em diante. Então preste atenção nessa imagem. Todas as aulas de filosofia nós vamos voltar a essa imagem. Aqui nós temos uma pintura da escola de Atenas, também chamada Academia de Platão, pintado por Rafael Sanzio. O Rafael Sanzio, obviamente, estudou filosofia e pintou no centro da academia o Platão. Aqui está Platão, aqui está ele, ampliada a imagem. Platão está com a cara de Leonardo da Vinci, porque o Rafael Sanzio era amigo de Leonardo da Vinci, não sabia direito o rosto de Platão e colocou o rosto de Leonardo da Vinci. Mas para nós, isso aqui é Platão, ok? Platão está apontando com o dedo para cima. Dedo para cima. Ele quer dizer que a verdade das coisas, o mundo real, verdadeiro, está no mundo inteligível, na cabeça, no intelecto. O mundo é uma ilusão. As cores são ilusão. A cor existe se eu for apreendido, purificado e entendido pela razão. As coisas existem pela razão. Mundo inteligível. Aristóteles, que está aqui, que é aluno de Platão, discípulo de Platão, continua os seus estudos, mas chega à conclusão que a verdade das coisas, o conhecimento verdadeiro, está no mundo sensível. Olha a mão dele aqui, ó. Mundo sensível, que eu toco, que eu enxergo, que eu sinto, que eu escuto, que eu cheiro, que eu tenho as minhas sensações, mundo da experiência sensível. O mundo real vem da experiência sensível. Olha a mão aqui de Aristóteles. Olha a mão de Platão. Mundo inteligível, mundo sensível. A verdade está aqui. Temos uma imagem aqui de Salvador Rosa, que aparece no livro, que faz a gente questionar. Quem que está acusando aqui? A mão está acusando que a mentira está aqui. Mas a mentira pode estar aqui. Veja que, inclusive, o pintor coloca uma luz aqui sobre o lado direito, onde não está o coração, que também querendo dizer que a verdade pode estar no coração de quem fala. Então, qual a mão que acusa? A mão deste aqui que está vendo?
Onde está a mentira? Em quem está mentindo ou nesse rosto falso aqui? Então, são questões. Questionar uma pintura faz a gente, às vezes, perceber que temos que escapar do corriqueiro, do dogmático, para descobrir a verdade. E alguns filósofos vão fazer isso. São cientistas, matemáticos, filósofos, que partem da ideia latina da verdade, o ato de dizer. E se eu digo as coisas, então eu só posso dizer que eu não preciso me preocupar como o erro é possível. Preciso me preocupar como a verdade é possível. Então a verdade depende do nosso querer, certo? Bom, vamos ver. Então a pergunta não é mais como um erro é possível, como uma mentira é possível, é como a verdade é possível. A partir daí passa a ser uma pergunta para o nosso próprio intelecto também. René Descartes vai dizer que a verdade parte da dúvida. Você tem que duvidar de tudo e chegar com a razão à verdade. Ele era um idealista, um racionalista. Né? Bacon diz que a verdade vem da experiência sensível, das coisas demonstradas e experimentadas, assim como Aristóteles. Aqui nós temos um seguidor de Platão, mundo inteligível. Aqui nós temos um seguidor de Aristóteles, da mão estendida, né? Do mundo da experiência sensível. Mas todos eles trabalham com a ideia de que a cabeça vai aprender isso. Se é do mundo sensível, a razão percebe. Aqui também diz assim, que a mente, a razão tem que conhecer a verdade, tem experiência sensível, mas tem que purificar, trabalhar melhor essa experiência, porque a verdade só vai acontecer dentro da minha cabeça. Então, consciência para eles não é no sentido moral, também é, mas é também no sentido de eu saber que eu sei, saber que eu tenho capacidade de conhecer. O Leibniz, William Leibniz, matemático, né, famoso, alemão, filósofo, vai dizer que nós vemos, o conhecimento vem tanto da parte intelectual, do real, como do relato do real. Então ele trabalha a ideia de que nós temos a verdade da razão, aquilo que está dentro da nossa cabeça, por exemplo, o que é necessário universal, que é necessário, tem que acontecer do jeito que acontece e serve para todo lugar. Por exemplo, a ideia que 2 mais 3 são 5. Uma ideia matemática. 2 mais 3 são 5 o quê? Não importa, sempre serão 2 mais 3 são 5. Pode ser 2 pedras mais 2 grãos, que dá 5 no total de objetos. 2 pedras com mais 3 pedras, 3 ônibus com mais 3 carros, não importa o quê. Mas essa ideia de sem estar a coisa nenhuma é uma ideia matemática que existe na nossa cabeça. É uma verdade de razão. Uma verdadeira razão pode ser assim, duas retas paralelas infinitas nunca se encontram infinitamente. É verdade? Então demonstra. Não, não tem como demonstrar porque é uma verdade da razão, segundo Leibniz. Ele dizia que também existia a verdade de fato, que é da experiência sensorial, né, os 5 sentidos, da percepção. Quando eu vejo uma coisa, eu não preciso olhar o detalhe. Eu escuto algo que vai passando, eu sei que é um carro, que é uma ambulância, é uma percepção. Também baseado na memória, naquilo que eu senti e guardei na memória. Então são verdades de fato, eu associo isso. Então, tanto uma coisa como outra é uma razão que explica, que dá causa, chamada razão suficiente, que a causa das coisas pode ser conhecida tanto pela razão de fato como pela verdade de fato, pela verdade da razão. Então ele trabalha o princípio da razão suficiente, que é um princípio racional, que a nossa cabeça entende que tudo tem uma causa, razão suficiente. Aí vem o tal de David Hume, logo depois, um irlandês, que rompe esse dogmatismo todo e vai dizer, epa, não é possível isso tudo. Nem na cabeça e nem na experiência. Tudo é hábito psíquico. Razão é hábito de associar sensações, percepções e lembranças. Ele dá um exemplo. Se eu tenho uma bola que aquece, não vai passar pelo orifício. Se eu esfrio, ela passa. Eu descubro que o calor dilata os metais. Portanto, é um mero hábito. A partir daí, está associado. Eu vou dilatar os metais, é uma associação. Eu passo a associação, um hábito de associar os fenômenos
o efeito com a causa. Ah, o vento tal toca o barco. Se eu não vi, vou ver isso uma vez, duas vezes, vou ter um hábito psíquico. Portanto, é mais uma verdade, é mais um hábito psíquico. Então, os princípios racionais, como a identidade, identificar a coisa, como não encontrar a não contradição, e o terceiro excluído, e é também o princípio da causalidade ou da razão eficiente, são princípios empíricos. Portanto, não existe verdade de razão, e nem toda a verdade vem da empiria em si, por si só. A razão está na coisa em si. Opa! Ele, então, lembrando que o rumo foi contra o Leibniz. Agora vem um outro cara chamado Kant, com quem nós vamos começar a encerrar nossa análise. Kant vai fazer uma revolução, nós chamamos de revolução copernicana. Ao invés de ficar discutindo lá fora as coisas do mundo, se a verdade é conhecida, as coisas do mundo são conhecidas, primeiro nós temos que perguntar para a nossa razão. Vamos trocar o centro? Ao invés de ser a Terra o centro do universo, vamos colocar o Sol? Opa! Então o que Kant fez? Como Ptolomeu dizia que a Terra era o centro do universo, Copérnico disse que o Sol é o centro do universo. E ele provou isso. Portanto, o centro da coisa mudou. Kant também vai fazer uma revolução copernicana, porque ao invés do centro da descoberta da verdade estar nas coisas, nas ações humanas, no mundo físico, na experiência e tudo, nas coisas que estão acontecendo aí fora, a pergunta é: a nossa cabeça pode conhecer? O centro passa a ser a razão e não mais a coisa. Então, o conhecimento apenas da razão, se é só da razão, é um conhecimento a priori. Se é da experiência, é a posteriori. Ele vai combinar isso, mas colocando o centro da pergunta é: a razão conhece tudo? A razão pode conhecer? Então, Kant coloca no centro da indagação o ser humano, a razão humana. Ele diz o seguinte, que tem duas modalidades de conhecimento. A posteriori, aquela que é sensorial, psicológica e individual. E a priori, que são estruturas internas da própria razão. Estruturas sem conteúdo nenhum. Não tem conteúdo nenhum. São as formas de sensibilidade, espaço e tempo. Eu tenho noção do ontem, né, do agora, do futuro. Essa noção é a priori, está nas estruturas internas da razão. Eu tenho noção do espaço. O espaço existe em si ou eu interpreto ela dentro das estruturas internas? Ele vai dizer que sim, o espaço não existe. O espaço que não tem nada é o espaço que não tem nada. Como é que eu posso dizer que não tem nada é alguma coisa? Portanto, são estruturas internas. São as formas de sensibilidade. Se eu percebo alguma coisa sensível, eu percebo no espaço e percebo no tempo. Se foi ontem, se é agora, se será amanhã que eu vou pegar o ônibus, aquela coisa em si. Então, são formas da sensibilidade que são internas, a priori. E também tem categorias de entendimento, que organiza o que vem da sensibilidade. A nossa cabeça organiza. Então, são as qualidades das coisas, a quantidade da coisa, a totalidade da coisa, a pluralidade, a unidade, a necessidade, etc. Vamos dar um exemplo aqui. Eu pego uma flor vermelha. Sensibilidade, a flor está na minha frente, o espaço ali na minha frente, a visão. O tempo, agora. Então, eu organizo flor vermelha agora. O entendimento, o espaço agora é a qualidade dela, vermelha, a cor dela, vermelha. Quantidade, uma flor. Totalidade, ela está inteira, tem o caule e tal. Pluralidade, é diferente das outras, ela não é vermelha, aliás, ela é vermelha, ela não é amarela. A unidade dela, eu chamo de flor, apesar que não é só flor, ela é a flor com o caule, os espinhos e a folha. A necessidade, a flor existe como flor necessariamente porque ela tem a parte superior colorida, que é de uma planta. Então, necessariamente, uma flor é uma coisa da botânica? Sim. É uma coisa vegetal? Sim. Então, ela é uma coisa necessariamente daquele jeito, é um entendimento que eu tenho. Eu organizo o espaço e o tempo da coisa em si nas categorias que estão aqui. Essas categorias, aliás, foram desenvolvidas por Aristóteles. Ideias da razão. Regula e controla a sensibilidade do entendimento. Então,
A razão tem algumas ideias próprias que regulam a categoria de entendimento e as formas de sensibilidade. Então, como ela vai ser transportada, como ela vai ser reorganizada para gerar, mesmo que eu nunca vi uma flor, uma rosa vermelha, mas a partir do momento que lá com 5 anos de idade alguém mostra para mim uma rosa vermelha, diz que aquilo é rosa, tem um espinho, eu vou organizando aquilo no espaço e tempo interno, na minha cabeça, pelas categorias de entendimento, e chego à conclusão de que é rosa vermelha. Portanto, na próxima vez que eu ver um grupo de rosas vermelhas, eu já tenho um conhecimento a priori de rosa. Então, um novo conhecimento a posteriori, então, vai ser organizado. Então, as ideias a priori são organizadas e vão gerar novamente conhecimento a posteriori. Então, aqui temos um exemplo. Garrafa verde de pé na sala. Então, como é que eu percebo isso? Primeiro, na minha cabeça eu tenho a razão pura a priori, que espaço, as dimensões do espaço, o tempo, quanto à existência daquele objeto, eu tenho a qualidade, se está de pé, se está quebrada, em relação se está deitada, suja, quente, fria, distante aqui, né, a dimensão do espaço. Mas várias outras qualidades, predicados, ou chamadas categorias de entendimento, estão aqui. Então, dentro da minha cabeça, o centro do entendimento é o ser humano e não a coisa em si. Então, a coisa só passa a existir se eu entender ela. Repito, a coisa, garrafa, só passa a existir se eu entender ela. Existir para a pessoa. Porque a garrafa é uma experiência, é coisa a posteriori. Pode ou não acontecer, contingente. Então, quando eu vejo garrafa verde, entra aqui, tem um entendimento pelas minhas estruturas a priori. Então, garrafa verde. Alguém fala, pode se cortar, mas eu não sei direito, eu tenho 5 anos de idade, não sei o que garrafa corta. Quando eu tenho essa experiência de se cortar, eu percebo que essas categorias do entendimento, cortar, eu fui cortado, não sou eu que corto a garrafa é que me corta, é uma relação que eu tenho, cortado, uma relação que eu tenho, uma categoria de entendimento. E eu sei que a garrafa tem uma dimensão, que eu já experimentei isso. Depois do momento que eu fui cortado pela garrafa, eu crio, portanto, um entendimento. A razão pura passa através de uma estrutura posterior, de uma experiência posterior, criar um novo entendimento a priori. Então, na próxima vez que eu ver uma garrafa, eu já vou ter uma razão pura da garrafa a priori, com todos os entendimentos da garrafa. Onde é que está o entendimento? Na razão. Mas existe sem experiência? Não. Portanto, a experiência é uma oportunidade para o conhecimento. Então, Kant vai dizer o seguinte, o erro de Hume e dos realistas é que considerava tudo a posteriori, sem considerar que a cabeça tem estruturas de entendimento e estruturas e formas de sensibilidade. O erro dos racionalistas, os idealistas, como Platão, da ideia inteligível, por achar que espaço e tempo existe por si só, que não existe. Então, Kant vai dizer que existe um nome a coisa em si. E existe a coisa que é organizada pela razão, o fenômeno, dado e organizado pela nossa razão, a coisa para nós. O fenômeno pode ser entendido, sim, é dado entendimento por nós. O nome não pode ser conhecido em si? Não, porque ele não é dado conhecimento por nós. Kant vai trabalhar então 2 tipos de juízo, a partir das estruturas a posteriores e a priori dentro da cabeça. Quando um juízo analítico é aquele que aumenta, aliás, que aumenta não, é aquele que apenas elucida, apenas explica a coisa em si, não acrescenta nada de novo. O juízo analítico apenas analisa, não acrescenta nada de novo. Um triângulo é a figura de 3 lados, juízo analítico. O calor é a medida de temperatura dos corpos. O calor mede temperatura, está ligado à temperatura, portanto, não tem nada de novo. Juízo sintético é quando tem um juízo que oferece um conhecimento novo. E a verdade está aqui, quando a coisa é nova, formulando uma síntese entre o predicado e um sujeito. O calor é capaz de alterar a forma do ferro. Esse conhecimento é um juízo sintético. Veja bem, o calor é capaz de alterar a forma do ferro. As pessoas sabiam disso? Não, com o tempo descobriram. Hoje, para muitas pessoas, isso já é um juízo sintético a priori, que já está entendido, a priori. Mas nunca foi. Primeiro, é um juízo sintético a posteriori, que com o tempo vira a priori. Então, juízo sintético acrescenta informações novas.
Para Kant, o juízo analítico é o mesmo que o juízo de razão de Leibniz. Nada nos ensina. Vamos lembrar Leibniz. Olha, Leibniz. Aqui. Ele dizia verdade de razão, verdade de fato. Foi contestado por Hume, que dizia que tudo era hábito. Kant vai dizer assim, opa, mas a mente trabalha a razão. Então vamos colocar a mente no centro da coisa, com dois entendimentos? Então, aqui está. Para Kant, o juízo sintético depende da experiência de cada um. A experiência é a ocasião para o conhecimento. Depende das estruturas a priori, sensibilidade e entendimento. O juízo sintético a priori é um modo como o pensamento se relaciona e conhece a realidade com ligações universais e necessárias, de causa e efeito. Portanto, o juízo sintético a priori, a verdade pode ser conhecida, desde que perfeitamente estruturadas para todas as pessoas, apesar de ser um fenômeno pessoal, mas ela acontece para todas as pessoas. Por exemplo, que todas as pessoas percebam que o ferro é dilatado pelo calor, é uma ligação universal e necessária que todo mundo entenda causa e efeito através da sua estrutura a priori de entendimento, né? E de sensibilidade. Portanto, a verdade pode ser alcançada pela ciência, pela filosofia, pela matemática. Né? Outras verdades são possíveis, ele acha que é mais difícil. Então, a realidade depende das nossas ideias verdadeiras, desde que sejam universais e necessárias para todos e necessária, tem que acontecer daquele jeito. Por exemplo, se o ferro é dilatado pelo calor, a ciência vai mostrar depois como isso é possível e tal, mas esse entendimento acontece para todo mundo. E ele é necessário, não pode ser diferente, não há como não dilatar, não tem, essa experiência é impossível de acontecer. Mentalmente, você passa a associar isso com uma verdade absoluta, porque é uma verdade universal e necessária. Portanto, Kant começa a trabalhar que a ciência é a apreensão da verdade, independente de autoridade, independente se o relato é coerente ou não, vai depender de tudo isso junto, desde que a nossa mente, a nossa razão é capaz de entender. Então, o centro do entendimento é o ser humano. Exemplo, rio poluído. É um juízo sintético a priori. Por quê? Sintético, acrescenta informação nova. Né? O rio poluído. A priori, porque eu já captei, apesar de ser uma informação nova, este rio é poluído, mas ele é um entendimento a priori porque eu sei que, para ser poluído, as pessoas têm que jogar coisas. Agora, não, ontem, anteontem, tem uma noção de tempo. No espaço, acima do rio, ou nesse mesmo local do rio, não importa, eu tenho uma noção de espaço, que é uma organização. Faz muito tempo, parece que sim, porque vejo que está sujo e tal. O que é poluído? O entendimento a priori é aquilo na relação nas categorias de entendimento, aquilo que faz mal para a saúde, não é bom para os olhos, uma série de entendimento que a minha cabeça organiza, que está na minha estrutura mental, que chega à conclusão que esse rio é poluído. Portanto, é um entendimento a priori que está dentro da minha estrutura racional, que compreende que esse rio é poluído. Então, toda vez que eu preciso falar o rio está poluído, não preciso ir lá e mostrar como é poluído, como é que se faz para poluir, nada, porque eu já entendo a priori. Um outro exemplo de conhecimento a priori está aqui em inglês, né? Se Sócrates bebe mais vinho que Platão, e Platão bebe mais vinho que Aristóteles, portanto, Sócrates bebe mais vinho que Aristóteles. Sócrates bebe mais que esse bebe mais que esse, portanto, esse vai beber muito mais que esse. Né? Resumindo, Sócrates é beberrão, né? Por esse juízo a priori aqui. Né? Por fim, então, o filósofo alemão, que é considerado um dos pensadores mais influentes dos tempos modernos, ele dá grande base para a ciência como verdade. Então, a partir daí, a filosofia passa a ter o entendimento que a verdade é possível, não mais entendendo que as coisas, os fenômenos sociais, as coisas que estão aí na experiência sensível é a verdade em si. Elas têm que ser apreendidas pela nossa razão, e a nossa razão tem estruturas internas de entendimento e de sensibilidade que consegue captar a verdade. Então, a verdade é possível. Bem, gente, então é isso. Obrigado pela atenção de vocês. Vamos trabalhar os exercícios para a gente compreender como é que funciona a busca da verdade. Lembrando sempre que nós temos uma verdadeira revolução copernicana, como Copérnico colocou o Sol no centro do sistema solar e a Terra girando em torno. Kant, ao invés de colocar os objetos, colocar o objeto no centro da atenção, coloca o sujeito, a pessoa, a razão no centro da atenção de todas as coisas. Muito obrigado e até a próxima.